A tornozeleira de Bolsonaro. O que está acontecendo? Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo especial aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está movimentando o Brasil e o cenário político internacional. A operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que resultou, entre outras medidas, na colocação de uma tornozeleira eletrônica. Sim, isso mesmo. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, está agora usando tornozeleira eletrônica, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas o que aconteceu exatamente? Quais são os fatos por trás dessa operação? O que motivou essa decisão? Isso é justiça sendo feita ou perseguição política? Fica comigo até o final, que a gente vai explicar tudo com calma, com base nos dados oficiais e nas informações divulgadas pela imprensa, sem tomar partido, sem defender nem acusar ninguém. Vamos apenas entender os fatos. Como chegamos até aqui? Vamos voltar um pouco no tempo. Desde o fim do mandato de Bolsonaro, após perder as eleições em 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o país vive um clima político tenso. No dia 8 de janeiro de 2023, o Brasil assistiu a uma das cenas mais dramáticas da sua história recente: a invasão dos prédios dos três poderes em Brasília por manifestantes inconformados com o resultado das eleições. Aquilo gerou grande repercussão nacional e internacional e levantou suspeitas sobre quem estaria por trás da suposta tentativa de golpe de Estado. A partir daí, a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal começaram a investigar a atuação de políticos, militares e aliados do então ex-presidente. Essas investigações deram origem a diversas operações, como a Operação Tempus Veritatis e, mais recentemente, a chamada Operação Contragolpe. Essas operações se baseiam na suspeita de que teria havido um plano articulado por membros do governo e militares para tentar reverter o resultado das eleições por meios ilegais, inclusive com o uso das Forças Armadas. Vamos por partes. O indiciamento e a denúncia. Em novembro de 2024, após meses de investigação, a Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro sob acusação de integrar uma organização criminosa que teria como objetivo fraudar o processo eleitoral e promover um golpe de Estado. Depois disso, em fevereiro de 2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia formal ao Supremo Tribunal Federal, detalhando um suposto plano de ação chamado Punhal Verde e Amarelo. Essa denúncia incluía a acusação de crimes como tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, coação de testemunhas e uso indevido das instituições militares para fins políticos. O processo, então, passou a tramitar no STF, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ato, a operação do dia 18 de julho de 2025. Na manhã do dia 18 de julho de 2025, a Polícia Federal cumpriu uma nova fase da operação. Foram realizados mandados de busca e apreensão em residências e endereços ligados a Jair Bolsonaro, incluindo sua casa em Brasília, o diretório do Partido Liberal e residências de aliados. Durante as buscas, foram apreendidos cerca de $14 mil em espécie, encontrados no quarto de Bolsonaro. Aproximadamente R$8 mil, além de celulares, documentos e um pendrive. Esses materiais foram recolhidos para análise pericial e investigação de possíveis provas adicionais. Logo após essa ação, o ministro Alexandre de Moraes determinou a instalação imediata de uma tornozeleira eletrônica no ex-presidente, além de uma série de medidas restritivas. O que significa usar tornozeleira? A tornozeleira eletrônica é um equipamento de monitoramento que permite à Justiça acompanhar a localização em tempo real da pessoa investigada. Jair Bolsonaro passou a ser monitorado 24 horas por dia via satélite. Além disso,
Ele está submetido a medidas cautelares que incluem recolhimento domiciliar noturno, das 19 horas às 7 horas da manhã, proibição de uso de redes sociais como Instagram, X, antigo Twitter, YouTube e Facebook, proibição de frequentar embaixadas ou manter contato com diplomatas estrangeiros, proibição de contato com outros investigados e réus, inclusive alguns aliados próximos e até membros da própria família, como o deputado Eduardo Bolsonaro. O descumprimento dessas regras pode levar à prisão preventiva. Terceiro ato: reações à decisão. A reação foi imediata, tanto da defesa de Bolsonaro quanto de seus aliados políticos. Os advogados do ex-presidente disseram que a decisão representa uma suprema humilhação e que Bolsonaro está sendo vítima de uma perseguição política sem precedentes na história do Brasil. Governadores aliados como Romeu Zema, Minas Gerais, Tarcísio de Freitas, São Paulo, e Jorginho Melo, Santa Catarina, também se manifestaram publicamente, dizendo que o país vive um estado de exceção e que a liberdade de expressão e os direitos políticos estão sendo atacados. Do outro lado, os ministros do STF reforçaram que as medidas são legais, cautelares e necessárias para garantir o andamento das investigações. A decisão foi referendada por 4 ministros da Suprema Corte, com base nos relatórios apresentados pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Quarto ato: repercussão internacional. A decisão também teve grande impacto na mídia internacional. Veículos como The Guardian, The New York Times, El País e Washington Post destacaram o caso em suas manchetes, descrevendo o episódio como uma reviravolta dramática na política brasileira. Nos Estados Unidos, aliados do ex-presidente Donald Trump também se manifestaram. Houve até mesmo rumores de possíveis sanções diplomáticas contra o Brasil, como cancelamentos de vistos e restrições comerciais. O que pode acontecer agora? A situação de Jair Bolsonaro é grave. Ele responderá ao processo no STF e as provas apresentadas pelas investigações serão analisadas nos próximos meses. Caso seja condenado pelos crimes apontados, o ex-presidente pode enfrentar penas de até 40 anos de prisão. Mas vale lembrar, até o momento, Bolsonaro não foi condenado. Ele continua sendo investigado e tem direito à ampla defesa. A tornozeleira, neste momento, é uma medida cautelar e não uma punição definitiva. E agora? O que pensar disso tudo? Esse episódio marca mais um capítulo da história política do Brasil, um país que ainda se recupera das polarizações e divisões dos últimos anos. E aqui no canal, como sempre, a gente preza pelo respeito, pelo debate saudável e pela análise equilibrada. Agora é com você. E aí, o que você acha de tudo isso? Se você apoia Jair Bolsonaro, acredita que ele está sendo perseguido injustamente por seus adversários? E se você é contra Bolsonaro, considera que essa é uma ação justa, necessária e dentro dos limites legais para proteger a democracia? Você acredita que o uso da tornozeleira eletrônica foi um exagero ou uma medida proporcional diante da gravidade das acusações? O espaço dos comentários está aberto para o seu ponto de vista, mas, como sempre, com respeito, argumento e responsabilidade. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o que está acontecendo, deixe seu like, compartilhe com quem precisa se informar e se inscreva no canal para mais análises imparciais como essa. Nos vemos no próximo vídeo.